Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sexo e Saúde aqui na TV Referência. E hoje, com muita satisfação, nós vamos tratar de um assunto que foi muito solicitado nas redes sociais sobre o sexo, os riscos e os benefícios. Então, não se preocupe, nós vamos ter todo o cuidado de falar pausadamente para que você tenha o conhecimento necessário para se proteger e proteger também aquele que você ama. Para você que tem filhos, para os adolescentes que estão nos acompanhando, também fiquem aí que tem muitas informações importantes para essa galerinha aí de 18 a 29 anos, tá certo? Gostaria de começar esse programa agradecendo aquelas pessoas que estão fazendo com que ele seja possível de acontecer. Para que esse programa Sexo e Saúde aconteça, eu preciso de alguns patrocinadores e esses que estão hoje nos patrocinando, eu quero dar o meu muito obrigado. E você que tem algum comércio, produto ou serviço e queira contribuir com esse programa, faça também o seu patrocínio, que vai ser muito bem-vindo. E nós vamos divulgar para muita gente aqui, tanto em Goiânia, no Brasil, e também em Caldas Novas, na TV 7. Às 7. E que todos vocês sejam bem-vindos. Obrigada, então, de coração à Odonto Vitae, Vitae Odontologia, que é uma referência em tratamento odontológico de referência e que hoje está com uma consultoria em controle de infecção com uma outra patrocinadora, que é a Asepsis Consultoria. Para você que quer um tratamento odontológico de todas as especialidades, procure a Vitae Odontologia na T55 e agende o seu horário. Você não vai se decepcionar. São serviços de excelência e com total controle de infecção. A Asepsis Consultoria é uma empresa que presta consultoria para todos os dentistas e clínicas na área da saúde em controle de infecção. O Instagram, Asepsis Consultoria, e você faça a sua solicitação e agende um horário para entrevistas e ver o seu serviço. Muito obrigada também à doutora Luciene Souza, que é terapeuta e que nos acompanha no trabalho também, trocas e parcerias. Muito obrigada por todo o incentivo e patrocínio. Bom, para a gente começar e não enrolar muito, porque tem muito assunto aqui pela frente, nós vamos receber hoje aqui na TV Referência, com muito orgulho, uma pessoa com muito know-how para falar do assunto, doutora Roberta Rocha. Ela que é dentista, periodontista, ela tem especialização em radiologia também e ainda é mestre em controle de infecção. E ela veio aqui hoje, nós vamos brincar de advogadas de defesa e acusação. Boa noite, doutora Roberta, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Boa noite, Sandra, boa noite a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, espero contribuir, com todos da melhor forma possível. Vamos falar tranquilamente aqui sobre esse assunto que tantas pessoas querem saber, se realmente tem risco, quais são os benefícios. Então, a gente está aqui para isso, para discutir isso e para levar informação para todas essas pessoas que estão nos ouvindo. E para você que está em casa, que está nos assistindo pelos nossos canais, participe mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida e também mandando o seu caso você queira uma assistência jurídica aqui da área da sexualidade para tirar a sua dor. A gente vai trazer o seu caso aqui e juntos nós vamos achar o caminho, a solução para aquilo que a gente entende que é o melhor caminho. A área da sexualidade, como eu falei para vocês, tem várias interfaces e a gente escolheu o caminho da saúde para nós falarmos qual o melhor caminho para que a gente não se coloque em risco, para que a gente não tenha também perda do prazer, porque a vida sexual ela deve ser vivida plenamente. Então é por isso que nós vamos falar hoje dos riscos e dos benefícios de nós termos aí uma relação sexual, a prática do sexo oral de uma forma segura. Mas será que realmente existe riscos?
Isso que nós vamos ver. Benefícios é comigo e riscos é com a doutora Roberta, porque eu sou a parte boa da história, né, Roberta? Assim não vale, né? Desse jeito. Eu vou mandar boa noite aqui para Valéria, Cristina, Edjane. Maria Edjane vai ser minha patrocinadora, hein, Maria? Estou sabendo disso. Boa noite, Luciana Dourado. Boa noite, Sueli. Obrigada pelo linda. Minha personal style também. A Sandra e Roberto, obrigada. A Luciana falou hoje com duas pessoas maravilhosas. Beijo, Amanda, Mariana Neri. Mariana Neri, você conhece, né? De onde que ela está falando? Da Holanda. Nós estamos internacional hoje, viu? Boa noite, Eusani. Boa noite, Luciene, nossa patrocinadora. Sejam todos bem-vindos e mandem aí as dúvidas, gente. Não me deixe falando aqui sozinha, hein? Bom, o que a gente vai começar, então, discutindo é se nós realmente temos riscos, né? A prática sexual do sexo oral, ela já está descrita, aceita e assumida por mais de 60% da população. Então, de acordo com pesquisas realizadas, nós temos aí mais de 80%, entre 70% e 80% da população que assume fazer o sexo oral. Porém, dessas pessoas que assumem, que fazem, entre fazer, tem uma diferença muito grande. E é isso que nós vamos discutir. Por quê? Por que que tem muita gente que não faz? São medos, nós temos que falar um pouco disso também. E nós temos também aqueles que fazem de forma inconsequente, e é esses os riscos que estão expostos, que é o que a doutora Roberta vai falar. Então, esse assunto foi extremamente pedido e existe uma dicotomia. Existe aí uma necessidade muito grande de se ter muita intimidade para a prática do sexo oral e, na verdade, não é isso que acontece. Hoje, entre adolescentes de 18 a 29 anos, o que se vê na prática é que o sexo oral, ele antecipa a prática do sexo em si. Por que que isso acontece? Entre os adolescentes, a aceitar, assumir que está tendo uma relação sexual, às vezes fica um pouco complicado num primeiro encontro. Então, acontece, às vezes, dos adolescentes terem uma rapidinha ali e vai só no oral, porque eles entendem que isso não é uma relação sexual. E já é uma relação sexual que há alguns anos atrás, na nossa época, eu posso dizer assim, né, Roberto? Nós somos da mesma idade. O sexo oral, ele vinha depois de uma grande intimidade. Então, isso são questões que nós precisamos levantar, porque se o adolescente está iniciando a sua prática sexual pelo sexo oral, ele está, às vezes, acreditando que ele não está exposto a nenhum risco. Então, é essa a pergunta que nós vamos responder. No final, eu vou falar para vocês quais foram os nomes que eu encontrei na literatura popular, na boca do povo, que é dado, quais são os nomes que são dados ao sexo oral. Gente, eu descobri muita coisa, você também não vai saber, Roberto, tenho certeza. Então, eu vou começar falando uma história real de uma ouvinte, de uma acompanhadora do nosso trabalho, que mandou essa dúvida, essa dor, e aí eu já passo a palavra para você, Roberta, já com a pergunta, tá bom? Tá preparada, afiada? Acho que sim. Então tá, Fabiana é um nome fictício, tá, pessoal? 28 anos, fala o seguinte: perdi minha virgindade aos 18 anos, com meu primeiro namorado, e o sexo com ele era direto, sem muita preliminar, e acostumei assim. Só que quando eu me separei, eu estranhei, porque os caras queriam fazer em mim o sexo oral, e eu até aceitava, mas realmente acho uma enrolação. E se demora muito, eu canso. Já cheguei a dormir enquanto o cara se esforçava. Acho estranho a maioria das mulheres gostarem. É normal a mulher não gostar de sexo oral? Então, para a gente responder essa ouvinte aí, a Fabiana, que é um nome fictício, eu vou só falar para você ficar tranquila, Fabiana, que em uma pesquisa canadense que foi feita entre mulheres,
28% das mulheres responderam que sim, que gostavam. Mas elas tinham entre 18 e 24 anos. Então, de 100%, somente 28 que gostavam. De acordo que essa mulher envelhecia, após os 40 anos, entre 40 e 50 anos, essa porcentagem de 28% passou para 80%. Então, só para você entender que sim, tem muitas mulheres que não gostam, mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho quando eu for falar dos benefícios. Agora eu vou passar para os riscos, porque eu quero que os adolescentes escutem. Doutora Roberta, a boca é contaminada? Então, a boca, ela é extremamente contaminada. Nós temos micro-organismos na ordem de 600 tipos diferentes, de espécies diferentes de micro-organismos na boca. E uma população em torno aí de 1 bilhão de micro-organismos. Então, é bastante, né? E esses micro-organismos vivem harmonicamente na boca, né? Então, a gente tem aí streptococcus, estafilococcus, nós temos lactobacilos, são micro-organismos que habitam a nossa boca normalmente, vivem harmonicamente. É claro que quando acontece alguma desarranjo, né, nessa flora que a gente chama, aí sim a gente vai ter o aparecimento de micro-organismos patogênicos, que são os que transmitem doença. Então, normalmente, a gente tem muito micro-organismo na boca. Então, se a boca tem essa carga microbiana toda, se ela já é contaminada, o que elas podem causar no ato sexual? Por exemplo, no sexo oral? Então, o sexo oral é importante a gente dizer que do sexo habitual, né, e do sexo anal, o sexo oral é o que tem menos possibilidade de transmissão de doenças. Então, a boca saudável, é uma boca que a gente considera aqui, pelo que você falou, a boca naturalmente ela já é colonizada. Já. Então, micro-organismos próprios da boca. Esses micro-organismos que são próprios da boca, ele pode causar algum dano praticando o oral? Não. Então, eles não vão causar, porque são próprios daquela região da boca. Entendeu? Então, por exemplo, vamos colocar o seguinte: se o paciente está, por exemplo, com uma gengivite, que é uma doença comum, quem não tem gengivite? A maioria da população tem uma gengivite, que é uma inflamação inicial da gengiva. Essa gengivite, ao fazer um sexo oral, uma pessoa que está com gengivite pode transmitir, por exemplo, para o parceiro, quem está fazendo? Não. Então, o que existe na boca não pode, na boca normal, saudável, equilibrada, não vai passar. Então, a pessoa que não tem uma IST, uma infecção sexual transmissível, ela não tem perigo nenhum. Não tem perigo. Boca saudável. Mas a microbiota, os micro-organismos que habitam a boca, são os mesmos que habitam a genitália? Normalmente são. Nós temos muitos micro-organismos que habitam também a genitália, igual como eu falei, streptococcus, estafilococcus. Então, a gente tem uma microbiota semelhante, né, nos dois ambientes, as duas floras. E assim, isso então, saudável. Uma boca saudável, uma genitália saudável, né? Porque no caso da microbiota dos genitais, ele estando em equilíbrio, também não há nenhum risco de ter nenhuma infecção. Exatamente. É porque ali existe um equilíbrio mesmo. É uma população de micro-organismos que estão para proteger, inclusive. Exatamente. Né? A gente precisa desses micro-organismos aí onde eles estão. Né? No caso, na boca e na genitália. A gente precisa desses micro-organismos. É mais ou menos como no intestino também, Exatamente. né? Que nós temos uma população de micro-organismos que são os então, que a nós gente chama temos os bons. muitos, mas isso não significa que eles vão causar doenças. Ótimo. Aí a pergunta agora, então, que você vai responder, para a gente responder de vez. Existe risco
Se existe, quais são as possíveis doenças que uma pessoa pode adquirir na prática do sexo oral? Então, os riscos existem, né? Como a gente falou, é menos do que o sexo convencional e o sexo anal, mas o risco existe. Por quê? Porque nós temos diversas doenças que podem ser transmitidas por secreções, sangue, saliva, secreção vaginal. Então, essas secreções no sexo oral, que a gente vai ter contato com essas secreções, com saliva, existem doenças que podem ser transmitidas através dessas secreções. Então, por conta disso, a gente tem sim doenças que podem ser transmitidas no sexo oral. E quais seriam essas doenças? Uma pergunta de uma seguidora colocou aqui: a herpes é transmitida pelo sexo oral? Pode ser transmitida pelo sexo oral. Porque a herpes é um vírus, né, que manifesta através de lesões, bolhas, né, e que essas bolhas, elas ali, né, naquela bolha, que pode ser, a gente fala herpes tipo 1, que dá na boca, e o herpes tipo 2 na genitália. Isso hoje, por conta do sexo oral, ele tá nos dois, tanto o 1 como o 2 em ambos. Mas através dessas vesículas bolhosas, onde está a maior quantidade do vírus, pode, pelo contato, né, pode sim transmitir tanto para quem está fazendo, quanto para quem está recebendo o sexo oral. Então, eu posso transmitir, eu posso pegar e eu posso transmitir herpes através do sexo oral. E é só herpes ou Não, tem mais algum? Várias. Felizmente. Quais são essas? Eu estou aqui, né? Num papel ruim. Para aquele adolescente que está começando a vida, ele ainda não tem uma vida sexual ativa com penetração, mas ele já começou ali na chupadinha. Como é que é? Fixando os adolescentes. Porque eu tive muita pergunta dos meus aluninhos lá. E assim, como que você... Quais são os riscos realmente, falando assim numa linguagem para adolescente mesmo e para os pais também, que possam usar esse conhecimento para orientar os seus filhos? Quais os riscos, quais as doenças realmente que ele pode adquirir numa simples brincadeirinha ali no carro? O risco existe. Uma chupadinha, né? Aqueles rapidinha. O risco existe. E existem muitas doenças. Por exemplo, a gonorreia, sífilis, clamídia, né, que são doenças causadas por bactérias. A gente ainda tem doenças causadas por vírus, né, o HPV, o herpes que nós já citamos, hepatite. Então, assim, só aí eu falei de 6 doenças, ou 7, que podem ser transmitidas através do sexo oral. Então, existem, sim, riscos nesse ato sexual. Tá, depois, mais no final, vocês não fiquem preocupados, porque eu estou deixando a acusação por enquanto, tá? A parte ruim, para depois eu vir na defesa, tá? Não fiquem estressados. Sandra, e eu esqueci de um que é muito comum, né? Muito falado, que é o HIV, né? O principal ali, né? Que todo mundo tem medo. A gente até fala tanto, todo mundo tem medo. Então, é um vírus também que pode ser transmitido durante o sexo oral. Tem algumas dessas doenças que eu citei, tem mais ou menos isso. Mas todos, é importante dizer isso, Sandra, todas essas doenças têm risco, tanto para quem está praticando, né, quanto para quem está recebendo o sexo oral. Sim, são uma das perguntas que está aqui. Se quem está saudável, aliás, por exemplo, quem está recebendo o sexo oral saudável e um outro que seja portador de um vírus patogênico desse que você falou, hepatites, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes, HPV e HIV. Isso. 7, né? Isso. Dessas doenças que você colocou, é possível o atuante, né, o ativo do sexo oral, passar a doença, passar o vírus para a pessoa que está recebendo? Sim, é possível. Porque às vezes tem uma ideia... A gente tem poucos dados
porque é complicado fazer essa notificação entre parceiros, né? Então, tudo que se tem no Ministério da Saúde, que a gente tem dados científicos, são muito de porcentagens, né? Muito estatísticas, mas existe sim a possibilidade de acontecer isso que você acabou de perguntar. Então, Quem está assim, recebendo saudável, contrair através, por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente já falou, é herpes. Se quem está fazendo o sexo oral, praticando o tiver a sexo oral, lesão. tiver com uma lesão, nem precisa ser uma lesão grande, pode sim transmitir herpes para a genitália de quem está recebendo o sexo oral. Então, pessoal, vocês perceberam aí a gravidade, né, da coisa, porque se você acha que só tem o risco de quem está fazendo, o risco ele é bilateral. Então, mesmo que você esteja saudável, esteja recebendo de um portador de um vírus desses 7 que nós falamos principalmente, você também pode estar exposto. Eu vou dar uma boa noite aqui rapidinho. Olha só que nós recebemos aqui a Mariana da Holanda, Edson, Maíra, Carla, boa noite, minha amada amiga. A Eusania Luciene, já falei. Luciene, excelente esse tema, muito bom mesmo. Mariane Nery, a Mariane tá gostando. Quero beijo também. A Maíra falou que quer beijo também. Eu já tenho uma pergunta aqui, Maíra, sobre o beijo. Rapidinho eu já te falo. Boa noite, Clarice, mandando um beijo, parabéns pelo programa. Linda, Maria de Jane, obrigada, amiga. A Adriana, boa noite, pessoal. Muitas dúvidas nesse assunto, a Carita falou. Boa noite, meninos. Ai, Carita, que bom que você está podendo assistir. Agnólia, Jéssica Oliveira, parabéns. Sandra domina o assunto, muito bacana tratar dessas questões. Estou curiosa. Como é bom aprender com quem sabe o que fala. Ai, que bom. Que bom. Muitos boa noite aqui. Agora eu continuo. Manda pergunta, pessoal. Tem muita pergunta aqui, mas pode mandar, se tiver dúvida. Então, aqui a Maíra perguntou do beijo. Vamos responder pelo beijo, Roberta. Esses micro-organismos que você falou que pode ser transmitido da boca para os órgãos genitais, eles podem ser transmitidos também da boca para a outra boca? Já que é genitália, já que é mucosa? Podem ser transmitidos, sim. Inclusive, muitas doenças são transmitidas pelo beijo. Então, por isso que a gente tem que pensar muito antes, né? E a Sandra vai falar um pouco sobre isso, como você sempre fala, né, Sandra, dos riscos e benefícios. Né? Mas é uma outra coisa que você fala mais ainda. Você fala assim, tipo, se vai valer a pena, né? Tem isso, eu esqueci agora como que você fala. Mas assim, pode sim, Sandra, muitas doenças podem ser transmitidas, muitos micro-organismos são transmitidos através do beijo. Isso não necessariamente significa que a doença vai ser transmitida, mas a gente tem também doenças que podem ser transmitidas através do beijo. Por quê? Porque a gente tem secreção, a gente tem saliva e, às vezes, dependendo, a gente tem também sangue. Por quê? Porque a mucosa oral, ela está sujeita a se romper. E aí a gente tem microvasos e a gente vai ter, sim, sangue, né, nesse beijo e tal. Então, algumas doenças podem ser transmitidas através do beijo. E é interessante a gente também, assim, para não gerar tanto medo, né, que nós temos na nossa microbiota vaginal e a oral, esses micro-organismos que nos protegem. Então, é importante cuidar também dessa saúde, dessa mucosa, para que a gente tenha um equilíbrio desses micro-organismos que fazem bem para a gente. Então, tem a doença do beijo também, que já é outro, e né, às vezes, mononucleose. Sandra, é importante dizer, muitas dessas doenças que nós comentamos, a gente tem manifestações orais. Mas, às vezes, essas manifestações orais, mesmo o indivíduo estando com a doença, ele pode não ter e estar transmitindo. Então, pode ser, aparentemente, um indivíduo saudável, que não tem nenhuma lesão na boca, mas que pode, sim, transmitir doença.
Então, É o realmente, a gente tem que assintomático, ter o né? assintomático, porque não tem nenhuma lesão, não tem nada, né? Por exemplo, você vê um indivíduo com herpes, todo mundo já sabe, opa, não vou beijar, né? Mas às vezes, não estando com uma lesão na boca tão visível, pode ser transmitido sim a doença, por exemplo, a sífilis pode ser transmitida dessa forma. Então, tem doenças que a gente tem que ter esse cuidado, né? De saber realmente quem que a gente está beijando, né? Isso é importante. Ah, tem uma pergunta aqui da Eusane. Eusane, doutora Roberta, a prática do sexo oral após a penetração às vezes é usada como lubrificante. E então eu te pergunto, é mais perigoso contaminação de doença na prática do sexo oral após ocorrer a penetração? Sim. Por quê? Porque junto você vai ter o quê? Secreção. Então, essa secreção, né, que essa lubrificação, ela é um fator que aumenta o risco de ter doença, de transmitir doença, Por conta da por secreção, né? conta da secreção. Bom, pessoal, aqui tem mais perguntas para a doutora Roberta. Tem muito boa noite aqui. Daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente falar. A Luciana falou: excelente assunto, parabéns. Obrigada, Lu. A Dourado? Luciana Ah, Dourado. beijo, Lu. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco, Roberta, sobre saiu uma pesquisa recente e foi um boom na internet sobre o aumento do câncer de garganta e faringe em relação ao aumento entre pessoas que assumiam a prática do sexo oral. Então, qual a relação, se é real isso, se existe realmente um aumento do câncer de garganta, laringe e faringe que esteja associado com a prática do sexo oral? Então, o que saiu, né, em termos científicos, foi justamente a questão do vírus HPV, né, no momento do sexo oral existe, mesmo não tendo as lesões, essas lesões podem estar até bem tranquilas, não tem uma lesão tão grande, que é uma, uma verruga, né, no HPV, existe sim a questão de. Porque o que acontece com o HPV, né? Que é um vírus, né? E aí você tem essa manifestação nos órgãos genitais que semelhante a uma verruga, e o HPV é o vírus papiloma humano. E esse vírus, ele está totalmente associado ao aparecimento de câncer nas genitálias. E com a frequência, né, do sexo oral, também começou a aparecer, então, e são pesquisas, a gente precisa de mais pesquisas nesse sentido, mas que houve uma relação muito grande entre os praticantes do sexo oral com HPV e o câncer de garganta. Então, acredita que seja por causa disso, porque através desse vírus, que é um vírus que existe a probabilidade de virar câncer nos órgãos genitais, pela prática do sexo oral, esse também pode acontecer o câncer na garganta. Mas ainda tem várias outras pesquisas, muita coisa ainda para acontecer nesse sentido. Mas realmente Então, assim, na a verdade, relação é o essa, né? Ministério da Saúde, ele implantou, né, a vacinação de meninas e meninos a partir de 9 anos com a vacina do HPV para realmente combater, diminuir a incidência de câncer de colo de útero. E algumas pesquisas já têm demonstrado, assim, um estudo inicial que já também está reduzindo a probabilidade de ocorrência do câncer de garganta, laringe e faringe. Então, para aqueles que não acreditam na vacinação, é um bom momento de repensar, porque nós temos a oportunidade de mudarmos o cenário para que a nossa geração futura consiga realmente erradicar tal vírus da nossa convivência e, claro, câncer de útero e garganta, laringe e faringe. A maioria dessas doenças que nós citamos tem vacina, né, Sandra? Exatamente, a maioria. Isso.
Aqui o Janaílson, o programa está show, parabéns. Letícia, boa noite. Silvia Rodrigues, boa noite. Adorei saber isso. Luciene, Rubens Monteiro, boa noite. Boa noite, Rubens. Parabéns, ele está dando parabéns pelo programa. Parabéns por tanta informação importante. Boa noite, Cristina. Excelente assunto, parabéns. E aí vai. Tem muita coisa aqui. Aqui tem uma pergunta para você, Roberta. Quanto à relação da candidíase vaginal e oral? Explique um pouco a respeito. A candidíase, que é um fungo, né, que habita ali a microbiota vaginal. Normalmente. Ela ocorre já existe ali na microbiota. Com a baixa da imunidade, aumenta aquela microbiota e acontece a candidíase, que é uma manifestação ali com muita coceira, com muita irritação. Essa candidíase que está na região genital, ela pode ser transmitida pelo sexo oral? A candidíase que acontece na boca é a mesma que acontece na região genital? Não é a mesma. Então, não tem essa relação, porque são diferentes tipos de fungo, né? A Cândida é um fungo, e não acontece essa relação da forma como a maioria dessas outras doenças que a gente citou acontece. Então, neste caso da candidíase, são de regiões diferentes, né? Então, a microbiota e não é a mesma condição. E normalmente acontece em imunossuprimidos, né? Essa proliferação dos micro-organismos da Cândida, no caso, né? Tem mais uma pergunta aqui. Olha, Nayara Soares está dizendo: esse assunto tinha que ser dito com mais ênfase na mídia. Política pública preventiva. Eu concordo, Nayara. Tem estatísticas sobre a quantidade de doenças que se transmite pelo sexo oral? Então, você quer responder? Não, pode falar. Existe uma dificuldade de estudos que associem a transmissibilidade das doenças pela prática do sexo oral. O que se sabe foi isso que a doutora Roberta falou, que há a transmissão devido à presença de fluidos corpóreos ali da região e que isso potencializa. Mas a associação direta somente à prática do sexo oral não existe com estudos tão definidos, até pela dificuldade das pessoas aceitarem, assumirem que realmente praticam, exatamente, né? Você quer complementar? Não, é isso mesmo. Por isso a dificuldade, né? A Luciene falou: não pode nem beijar a boca na balada. Tipo isso. Mais ou menos. Mas eu vim para agora, eu vou para defesa, pelo amor de Deus. Nossa. Tem mais pergunta para você. Eu tô preocupada, Roberta. Sandra. Você não vai conseguir defender, hein? Bom, gente, eu tenho que entrar com alguma defesa agora, né? Eu falei para vocês que eu ia falar alguns nomes, que eu fiz uma enquete, né, nas redes sociais, dos nomes que as pessoas, que os jovens principalmente, falam do que é o sexo oral. Então, eu vou falar aqui rapidinho alguns nomes, porque às vezes você já ouviu e não entendeu. Então, tem aqui, para a mulher, alguns nomes que usam, ao invés de falar, vamos fazer um sexo oral, que fica muito formal, fala assim, uma chupeteca, chequete, lambida na perseguida, cat, fazer sabão, linguada, chupada, cheirar o couro, ir ao vale, passar óleo na grelha, sentar na cara, lambe lá, vou na xota, lambo, não sei se eu posso falar isso, chupar o chibiu, gosmear, beijar a rosa, chupar a manga, meter a cara na marmita. Já pensou? Chega, vamos meter a cara na marmita e você nem sabe o que está falando. E para os homens são mais tradicionais, menos enfáticos, é o boquete, que a gente já conhece, chupete, chupar o pirulito, chupeta, chupar o picolé, mamar, flexão de garganta, gorgoflex, fazer uma gravação no microfone, gulosa, blowjob, chupar o pau, lamber a cara,
A hora do pica-pau, essa para mim foi nova. Ajoelhar e rezar, pegar uma peta. Nossa. Então, só para vocês saberem que aqui é informação mesmo. Então, os adolescentes aí vão. Gente, agora respondendo mais enfaticamente, nosso tempo está quase acabando, mas a Fabiana na questão da dificuldade da mulher em fazer. Existe na nossa educação sexual uma tendência sexista em que a mulher ela nunca pôde manifestar a sua sexualidade de uma forma livre. Então, nós temos essa educação. Nós, mulheres, fomos criadas para fechar as pernas. E o menino, ele foi criado para abrir. Porque é o homem que tem, quando o bebê nasce, o saco tem que ser roxo, todo mundo tem que ver esse saco roxo. Isso não acontece com a menina. Quando a menina senta, com as perninhas abertas, a mãe vai lá e fala, fecha as pernas, menina, larga de ser assanhada. Então, nós temos vergonha, a mulher como um todo, sente vergonha em oferecer a sua vulva para que o outro ou a outra faça essa performance toda, porque você sente vergonha da anatomia, porque ela não é vista, as meninas não olham a genitália da outra menina para comparar como os meninos fazem na primeira infância, na adolescência. Então, nós temos uma cultura diferente. Então, isso é muito normal que as mulheres tenham. Existem pesquisas, inclusive, da vergonha que as mulheres têm de querer fazer, inclusive, uma cirurgia que chama ninfoplastia, para mudar a formação dos pequenos lábios, quando tem hipertrofia de pequenos lábios, porque são assimétricos. Então, existe até uma apresentação no gesso, não sei se você já ouviu falar, Roberta, que ele fez vários modelos de vulva no gesso e fez uma exposição, porque não é que um é mais feio ou mais bonito, elas são diferentes. Então, a mulher, para conseguir superar essa dificuldade, ela tem que realmente trabalhar as suas crenças em relação à anatomia, em relação ao cheiro. E realmente a primeira experiência pode travar a menina. No caso da Fabiana, ela teve a primeira relação com o marido, que foi a experiência, e ele não tinha essa preliminar. Por que as pessoas gostam e fazem o sexo oral? É uma preliminar, e essa preliminar, ela aumenta o nível de excitação, e isso melhora a resposta sexual humana, que eu tenho falado aqui em todos os encontros. Se nós temos uma boa excitação, é claro, nós vamos ter uma boa resposta. Então, para a mulher madura, como a pesquisa mostrou, ela já está um pouco mais liberta dessas crenças e ela consegue se permitir. E aí ela consegue se soltar, ela consegue se oferecer. Coisa que para o homem não tem tanta dificuldade. Até porque o órgão genital do homem, ele é exposto, ele é para fora, ele não tem tanta umidade. Porque nas pesquisas também mostram que a maioria dos homens, 78%, que praticam o sexo oral, eles fazem para agradar a parceira, na maioria das vezes. Uma pequena porcentagem faz porque gosta. E ele faz porque ele quer a mulher excitada, porque ele quer dar prazer para a mulher, e não necessariamente que ele não faça, que ele goste. Mas tem uma porcentagem que não gosta. Então, tem homem também que foi criado, a gente agora fala da geração Nutella também, né? Que não gosta do cheiro, não gosta da textura. Agora, tá errado não gostar? Não tá errado, você vai até aonde você consegue ir. E é isso que a gente precisa aceitar e querer fazer, porque se você não quer superar essa crença, não vê como um problema, tá tudo certo, desde que o seu parceiro e você tenha essa sintonia, né? Esse entendimento. Então, a maioria das pessoas que não fazem é por nojo, por medo de doenças, que agora você falou que realmente faz sentido, não gostam do cheiro, enfim. Aí eu vou fazer uma última pergunta para você, Roberta, para a gente encerrar, porque falta pouco tempo. Quais são os cuidados que nós devemos ter com a boca após a prática do sexo oral? Fazer alguma coisa melhora esse risco de doença ou não? Sandra, a gente não tem pesquisa nessa área sobre isso. Então, o que eu vou dizer aqui é uma coisa que normalmente eu faço
para a odontologia, né? Então, assim, eu sou periodontista, então eu cuido, né, da saúde, eu tento orientar o paciente para que ele tenha uma boa saúde bucal, uma boa higiene bucal. Então, o que a gente tem em termos de conhecimento sobre isso é que o ideal é não fazer a escovação antes do sexo oral, porque isso pode abrir portas. Você pode lesionar a mucosa e ser uma forma de contaminação, essa lesão que você pode causar no ato da escovação. Agora, o que eu vou dizer, que eu acho que não tem dados científicos, mas é uma sugestão, vamos dizer assim, né, Sandra? Que eu acho que a Sandra concorda, porque a gente já conversou sobre isso, é você fazer a escovação após o sexo oral e, mais ainda, fazer o bochecho com antisséptico. Hoje, o antisséptico que a gente tem que tem uma eficiência comprovada, né, para a diminuição da flora bucal, dos micro-organismos da boca, é a clorexidina. Então, a gente tem vários produtos no mercado, super acessíveis, em qualquer farmácia você acha, que são esses produtos à base de clorexidina. Bochecho 1 minuto, então faz a escovação normal e faz o bochecho após a escovação. Então, eu não tenho dados científicos para te falar a eficiência disso, mas isso é eficiente na prática odontológica. Então, todo paciente que vai ao consultório, a gente orienta para fazer isso antes de começar um tratamento, né? Então, reduz mesmo a flora microbiana. Então, eu penso que não fazer nada também, né, não dá. Eu acho que é uma prática que pode ter um bom resultado. Já que nós não temos nada oficial, Já que a né? gente não tem nada oficial. Nós vamos fazer essa pesquisa, nós estamos ameaçando, né? Estamos precisando de voluntários, temos 3 perguntas aqui, que uma é bem rapidinho. O que é garganta profunda? Né? A garganta profunda é um nome dado para a prática do sexo oral, onde há a penetração do pênis em uma proporção mais profunda possível, porque isso, inclusive, é um dado que eu não coloquei aqui, mas que a menina, quando ela inicia o sexo oral, que há uma posição de subjugação, ou seja, porque isso causa uma excitação no homem de ver a mulher numa posição subjugada, em que ele possa ter o domínio e ele gosta dessa força, dessa violência, mais um pouquinho que a mulher. E aí acontece que às vezes isso se torna um trauma para a menina. Então pode ser o que a gente chama de garganta profunda, é quando há a penetração do órgão masculino em uma proporção de maior profundidade. E uma última pergunta aqui, mais 2 só. Já falei da boca. O que você sugere? Tem uma que é da mulher. É verdade que as mulheres sentem mais prazer com o oral de outra mulher? Gente, não existe pesquisa que fala sobre isso, mas as pesquisas mostram que a mulher tem uma maior quantidade, uma incidência maior de orgasmo quando tem um relacionamento homoafetivo. Isso é um fato. Então, as pesquisas não falam especificamente do oral, mas falam da questão da homoafetividade, que inclui toda a prática. Eu tenho uma pergunta, Sandra. Pode fazer. Eu quero saber o finalmente. E aí? Faz ou não faz? Isso, faz ou não então, faz? Então, vamos usar o minuto final para dizer. Gente, a prática sexual, o sexo oral, ele é uma necessidade do ser humano, porque a boca é um órgão sexual muito prazeroso. Ela tem a língua, a mucosa, que é aquecida, a saliva, que lubrifica. Então, não existe nenhum problema em se fazer a prática sexual, desde que haja higiene íntima, principalmente, dos parceiros, porque o mau cheiro, a umidade excessiva, isso vai causar um desconforto no parceiro e em quem está fazendo também. A prática de depilação, para quem não gosta, na década de 80 isso era muito comum, mas hoje já não é tão utilizado. Então, fazer a depilação, principalmente as mulheres curtem isso, e fazer com aquele parceiro que você tem confiança. Mas Sandra, eu estou na balada, eu quero uma pessoa diferente, o que eu posso fazer? Usar o preservativo.
Ah, mas é muito desconfortável. importante. Mas é o que nós temos para o momento. Então, uma boa higiene oral após a relação. E se você tem muita confiança no seu parceiro e você acha que não tem risco, faz os exames periódicos, vai ser feliz, porque a vida é curta, minha gente. Bom, terminamos nosso tempo. Eu quero agradecer demais, Roberta, pela parceria, agradecer por Eu ter que aceitado o agradeço. nosso convite. E você está sempre convidada. Então, A doutora Roberta é a dona da ACEPS Consultoria, que é uma das patrocinadoras, e a ACEPS presta consultoria em clínicas odontológicas, com clínicas da área da saúde, na área de controle de infecção. Agradecer a todos vocês que participaram. Muito obrigada ao Reginaldo pela assessoria, na equipe toda da TV Referência. E que vocês mandem mais perguntas, continuem falando as dúvidas, porque, gente, sexo não é pecado, sexo não é vergonhoso, sexo é saúde. Muito obrigada.